Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar sequência aí ao estudo da mecânica. Mais precisamente vamos estudar o impulso causado por uma força e a quantidade de movimento que um corpo adquire após receber um impulso. O que vem a ser impulso? Se eu tiver um objeto de massa m qualquer apoiado num plano qualquer, se não tiver força atuando, ele está parado, em repouso. E a tendência dele por inércia é ficar parado, em repouso, nunca entrar em movimento. Se a gente aplicar sobre ele uma força, essa força vai causar um movimento, se ela vencer o atrito, as condições adversas. Se ela ficar atuando durante um certo intervalo de tempo, ΔT, ela está causando sobre o corpo um impulso. Como que a gente calcula o impulso? O impulso simplesmente vai ser produto da força pelo tempo que ela fica atuando sobre o sistema. Força vezes ΔT. Por exemplo, num jogo de futebol, quando vai cobrar uma falta, a bola está lá parada no gramado. Aí vem alguém com o pé e chuta a bola. O tempo de contato entre o pé e a bola é fração de segundo. Mas a força que o pé exerceu sobre a bola causou na bola um impulso e ela entrou em movimento. No jogo de vôlei, quando você vai efetuar o saque, você tem a mão fazendo força sobre a bola e causando sobre ela um impulso. E ela entra em movimento. Nesses casos aqui, o tempo é muito pequeno, é fração de segundo. Agora, num automóvel, se você está numa autoestrada, fica ali por 10 minutos forçando o motor, esse tempo seria de 10. Então esse tempo pode ser muito curto, pode ser muito longo. Por isso que a gente coloca ΔT. Mas na hora de fazer o exercício, pode colocar só força vezes tempo. Tá bom? Sem problema algum. O I que aparece ali é o impulso causado pela força. Imposto pela força. O F é o valor da força, a intensidade, o módulo da força. E o ΔT é o tempo de ação, de aplicação da força. São as três grandezas envolvidas aí no impulso. Tempo a gente trabalha desde o começo. Foi uma das primeiras grandezas físicas que a gente estudou. Tempo é medido em segundo no Sistema Internacional de Unidades. Força a gente aprendeu lá na segunda lei de Newton, lembra? Força é produto da massa pela aceleração. A força vai ser medida em Newton, no Sistema Internacional de Unidades, que é sobrenome de Isaac Newton. Na verdade seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Aí fica Newton, que é homenagem a Isaac Newton. E o impulso? Qual seria a unidade de medida do impulso? Simples. É a unidade de medida da força vezes a unidade de medida do tempo. Então o impulso vai ser Newton vezes segundo. Não é Newton por segundo, hein? Não é Newton barra segundo, é Newton vezes segundo. Força vezes tempo. Acostuma, é um pouquinho estranho, mas a gente consegue acostumar, tá? Eu vou fazer um exercício de exemplo aqui, para a gente aplicar essa equaçãozinha do impulso, que é o exemplo que eu mandei para vocês aí. O exemplo. Calcule o impulso causado por uma força de 70 newtons, que atua sobre um sistema durante 6 segundos. Bem tranquilo, bem fácil, viu? No exemplo, então, é só fazer. O impulso vai ser produto
da força pelo tempo. Então ali não precisa colocar ΔT. Na hora de fazer exercício já deixa mais prático. É só colocar a força vezes tempo. Então o impulso aqui vai ser 70 da força, que o exercício deu, vezes 6 segundos do tempo. Isso aqui são dados lá do exercício. 70 da força, 6 do tempo. Então o impulso nesse caso aqui vai ser de 70 vezes 6... 420 Newton vezes segundo. Só isso. O que pode acontecer aqui é ele dar o impulso e pedir a força, ou então pedir o tempo. Mas aí é só dividir sem problema algum. É bem tranquilo, é bem fácil. O impulso é uma grandeza física vetorial, tem direção e tem sentido. Porém, a direção e o sentido do impulso são os mesmos da força que o causou. Se você tem uma bola que chuta para a direita, consequentemente o impulso dela vai ser para a direita, ela vai entrar em movimento para a direita. Se você tem uma bola e vai fazer um arremesso vertical para cima, o impulso que você dá com a mão é para cima. Então, o movimento sai para cima. Então, o impulso é uma grandeza física vetorial. Tem a mesma direção e sentido da força que o causou. Ok? Bom, pelo que a gente percebeu, toda vez que o corpo recebe um impulso, ele ganha uma quantidade de movimento. Se já está em movimento, o impulso pode aumentar ou diminuir esse movimento. Se está parado, o impulso causa o movimento. Mas de toda forma, tem uma relação entre o impulso e o movimento. Aí eu vou usar o mesmo esqueminha aqui para a gente trabalhar quantidade de movimento. Na verdade, quando a gente trabalhou lá os tipos de movimento, uniforme, uniformemente variado, as quedas, todos os movimentos. Em alguns momentos a gente até falou, determine a quantidade de movimento. É que às vezes vocês lá não prestavam atenção. Quantidade de movimento. É assim. Se uma força atuar sobre um corpo de massa m qualquer, se ele estiver parado, ele entra em movimento. Entrando em movimento, ele vai ganhar velocidade. Se ele já estiver em movimento e receber um impulso, essa velocidade pode aumentar se o impulso for no mesmo sentido do movimento. Ou ela pode diminuir se o impulso for contrário ao sentido do movimento. Mas, nos dois casos, tem uma quantidade de movimento. E como que a gente calcula a quantidade de movimento? Multiplicando a massa pela velocidade. Só isso. Produto da massa pela velocidade. Esse Q que aparece é a quantidade de movimento do sistema, do corpo envolvido. O M é a massa. Massa a gente viu também lá na segunda lei de Newton, relacionada à quantidade de matéria ou à inércia. No meio científico, massa mede a inércia dos corpos. No meio cotidiano, massa mede quantidade de matéria que compõe as substâncias. E o V ali é a velocidade do movimento. Que também a gente já conhece. Velocidade também foi lá no comecinho, uma das primeiras grandezas que a gente estudou. Velocidade é medida em metro por segundo. Tem lá o quilômetro por hora, que a gente tem que fazer a conversão sempre, né? Que lá vocês gravaram fácil. Massa, no Sistema Internacional de Unidades, é o quilograma.
Não pode ser grama, tonelada, miligrama, massa é o quilograma. E a unidade medida da quantidade de movimento? A gente olha aqui na equação. Como que a gente calcula? Multiplicando a massa pela velocidade. Qual vai ser a unidade medida? A unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Então, quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo. É um pouco estranho, mas acostuma. Rapidinho pega o jeito. A gente está acostumado com metro por segundo ao quadrado, Newton, Joule. Agora apareceu, né, no impulso, Newton vezes segundo e na quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. A quantidade de movimento também é uma grandeza física vetorial, porém tem a mesma direção e sentido da velocidade. Sempre. Por exemplo, se esse objeto está se movendo na horizontal para a direita, a sua quantidade de movimento vai ser horizontal para a direita, acompanhando a direção e o sentido da velocidade. Então guardem bem isso. Apesar que a gente vai usar pouco aqui nos exercícios, porque eu vou dar mais teórico, quantidade de movimento, massa nada, velocidade. Errei aqui, ó. A quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Faz favor de olhar e gravar essa lousa aí, tá? Massa é grandeza física escalar, não tem direção nem sentido, deu uma bobeadinha ali. Aí tem um exemplo também que eu passei para vocês e eu vou resolver. O exemplo diz: uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Qual a quantidade de movimento da bola neste momento? Então, nesse exercício de exemplo, pede a quantidade de movimento. Vai ser produto da massa da bola pela sua velocidade. Tem que tomar cuidado aí porque a massa está medida em grama. 400 gramas. Não serve. Massa tem que ser quilograma. Como que a gente faz para converter grama em quilograma? Divide por 1000, tá? Se você tem quilograma, quer ir para grama, vezes 1000. Se você tem o grama e quer voltar para o quilograma, divide por 1000. Então, nesse caso, a gente vai dividir 400 por 1000. E vai aparecer aqui 0,4 quilogramas. A velocidade é 2 metros por segundo. Já está no Sistema Internacional de Unidades. Isso aqui foram dados do exercício, tá? Então, a quantidade de movimento neste caso aqui vai ser 0,4 vezes 2, 0,8. Aqui, quilograma vezes metro por segundo. Bem tranquilo, bem fácil mesmo, viu, gente? Não pode esquecer aqui que tem direção e sentido, que são os mesmos da velocidade. Como lá no impulso também, direção e sentido são os mesmos da força. Aqui está adaptado para calcular a quantidade de movimento, mas ele pode dar a quantidade de movimento e pedir a massa ou pedir a velocidade. Essa relação entre impulso e quantidade de movimento vem lá no teorema do impulso e nos sistemas conservativos, quando há conservação da quantidade de movimento, de um local para outro, de um instante para outro no movimento. É o que eu vou passar para vocês depois nas próximas aulas. E vou mandar também os exercícios daqui sobre impulso e quantidade de movimento. Ok? Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Espero ter esclarecido aí um pouquinho de impulso e quantidade de movimento para vocês. Até a próxima aula. Tchau!